me passei e achei bonito, vai ser lá. Rapaz, não é que Deus é fiel. Quando nós chegamos, não tinha placa, não tinha nada. Nós falamos para o vizinho, rapaz, sabe se está para alugar? Eu falei, olha, está para alugar, porque está sendo ar-condicionado. Aí o cara, o rapaz, o vizinho falou assim, o dono está aí do lado. Eu falei, meu Deus, é forte o mistério. Entramos naquele lugar, nos agradamos e ali fechamos o negócio. Eu tenho sempre um mistério com Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, vai ser dessa forma, desse jeito. Se for, se não for, eu sei que o Senhor não está no controle. E quando nós falamos isso, no momento eu conversei com ele foi meio arredio assim, mas na outra oportunidade eu cheguei tete a tete com ele e falei, meu irmão, eu consigo, se for dessa forma, desse jeito e assim, assim, assim. Ele, pastor, está fechado. Eu falei, meu Deus, é Deus no negócio. Mas mesmo assim, crendo, mesmo assim na dúvida, na incerteza, e com menos de 15 dias, não tem nem 15 dias que nós estamos lá, hoje é 10, em menos de 10 dias nós já conseguiríamos suprir a necessidade do mês que ainda vai vencer ainda. Por quê? Porque quando nós depositamos na casa do Senhor, o Senhor abençoa, e gera milagres aonde nós achamos que não gera. Pegue sua Bíblia Sagrada, abra no livro de Ezequiel 37, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 37, enquanto você vai abrindo, aleluia, nós vamos testemunhando daquilo que Deus tem feito. Louvado seja Deus. Deus é fiel, amados, para cumprir as suas promessas diante das nossas vidas. E também já vai colocando na sua agenda 27, 28 e 29, 27, 28 e 29 de novembro. Encontro com Deus. Conto com o apoio, participação de cada um de vocês. Será no meio local. Já está reservado. Nós saímos de lá. Eu na madrugada, na primeira madrugada lá conversando com o pastor. Ele falou assim para mim, pastor, já está na hora de nós fazermos 2 por ano. Eu falei, rapaz, só vou se tu for comigo. Ele, rapaz, então pode meter marcha. Eu falei, então Deus está no negócio. E nós saímos dali direcionados já. No dia seguinte, praticamente na semana seguinte, nós fomos lá, fechamos os negócios, já está tudo acertado, agendado para que nós possamos estar envolvidos diante da Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 em diante, todos acharam que diga amém. Amém. E diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numerosa sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me diz, profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pai de misericórdia e graça, nessa noite, Pai, nós oramos, Senhor, não, Senhor, desfazendo a oração do teu filho, mas que o Senhor venha, Pai, acrescentar diante os altos céus e diante a terra, Pai, porque a tua palavra diz: aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então nessa noite, que os nossos ouvidos, Senhor, possam ouvir a tua palavra, a tua voz diante das nossas vidas, e que possamos, Senhor, sair daqui convicto daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Assim, meu Pai, nós decretamos e profetizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Vai sentando, adorando o nome de Deus, exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Trazendo o tema: Deus ainda faz viver aquilo que parecia estar morto. Estamos diante de uma visão profética, visão de um vale de ossos secos. Deus, ele vai que levante a vida de Ezequiel, leva Ezequiel diante ao vale. Esse vale representava a vida, o exército
esses ossos reviverão. Quando Moisés diz, Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, não sei falar, não tenho estrutura. Aí Deus pega, tá bom, você não tem estrutura, mas eu vou botar um auxiliador para caminhar contigo. Mas é no momento oportuno, porque a Bíblia nos diz que aquele que semeia com lágrima, com júbilo de alegria sem parar, de repente você possa se dizer, eu estou chorando, eu estou caminhando, mas a boa semente está sendo plantada, está sendo germinada, e no tempo oportuno, Deus começará a realizar o desejo do teu coração. Talvez possa estar morto, sequíssimo, aos teus olhos não tem como, mas Deus nessa noite diz para mim, para você, profetiza, porque eu me responsabilizarei diante as tuas palavras. Diante as tuas palavras. Porque tem pessoas no nosso meio que às vezes estão sem esperança, estão secos, estão mortos. Mas quando Ezequiel ele olha aquela vale, ele olha com um olhar de desespero, como de comum de qualquer ser humano. Mas quando Deus está na vida do homem, por mais que tudo possa dizer não, é onde Deus entra e realiza e faz o milagre acontecer. E a Bíblia nos diz no verso 7, então profetizei, como se me deu ordem, e houve-se ruído. É interessante que no momento que Ezequiel abre os seus lábios e profetiza, e eu posso imaginar Ezequiel na sua estrutura humana, eu vou profetizar porque ele está falando. Senhor, é na tua autoridade, é no teu nome, ossos secos revivam. É o momento que Deus começa a agir poderosamente diante a pesca maravilhosa. Enquanto Pedro apresenta, Senhor, passamos a noite toda pescando, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. No momento que eles se afastam, eles chegam diante do mar, eles lançam a rede. No momento que eles puxam, as redes vão se dizer a Bíblia Sagrada que está ao ponto de se rasgar. O que é isso? É o comando, é a voz de Deus, é a ordem de Deus, dizendo, eu mandei você profetizar, então profetiza. Eu mandei você lançar a rede, então lance a rede. Eu pedi para que você pudesse ir lá, então vá. Se Deus já te deu o comando, se Deus já te deu a ordem, então vá. Pastor, eu só vou se a pastora for, se o meu líder for, se eu fosse o pastor for. Ei, Deus mandou o comando e a ordem foi para ti, então vá e faça aquilo que Deus te ordenou, porque o mais Ele realizará sobre a tua vida. E haverá ruído quando você profetizar. Quando Ezequiel profetiza, ouve-se um ruído, e esse ruído era de ossos que estavam mortos. Eu posso imaginar o poder de Deus ali, pastor, se manifestando aqueles ossos secos, e quando começam a receber de Deus poder, autoridade, a ordenância de vida novamente, aquele campo, aquele exército se levantando, e aquele ruído trazendo sobre o ouvido de Ezequiel um desespero. Eu posso imaginar Ezequiel se desesperando, servo de Deus. O que é isso? E Deus fala para ele, é um ruído, e esse ruído
profetiza. Profetiza. Enquanto você adorar, enquanto você profetizar, Deus começa a realizar sonhos. Pastor, eu estou caminhando, estou orando e nada tem acontecido. Pastor, eu tenho clamado, eu tenho pedido, mas o comando não é clamar, o comando é profetizar. É você ter ousadia e dizer: eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, e todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra. No momento que você profetiza, os céus se manifestam ao meu e ao teu favor. E no versículo 8 diz: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, sobre por cima, mas não havia neles espírito. É o nome certo, exato momento que Deus age. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que tudo há um tempo determinado. Talvez o tempo que você possa estar caminhando seja um tempo onde você possa estar sem força, possa estar vivendo uma vida espiritual morna, possa estar sem sonho, sem projeto. De repente o seu familiar que possa estar diante de uma vida de droga, de prostituição, ainda não foi, aleluia, o tempo dele. Mas no momento que você começar a profetizar, haverá milagres sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu não vim nessa noite apenas mencionar a palavra, mas te trazer uma ousadia dos céus, para que quando você chegar diante ao recinto a qual você mora, que você venha abrir os seus lábios e dizer: ossos secos revivam. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que haverá libertação, que haverá cura, que haverá milagre. É essa hora que Deus começa a tomar as suas palavras e realizar o desejo do teu coração. E essa é a noite da tua vitória, do teu milagre, e diante a tua palavra. Glória. Ai, me dê paz. Ai, deixa eu revidar. Alamante, o me dê porque a luta não pode ser maior do que está em ti. A luta não pode, aleluia, ser maior do que os teus problemas. Porque a própria palavra nos diz que Deus não dá uma prova, uma luta, uma adversidade além daquilo que possamos suportar. Diante os teus lábios a autoridade, diante os teus lábios a poder, a virtude e a vida. No momento que você começar a profetizar, aquilo que estava apenas em pé, como pele, como nervo, mas viverá e virá sobre ele o Espírito do Senhor, para poder realizar o desejo do teu coração. Às vezes você olha e não contempla o agir de Deus, mas é no silêncio que Deus começa a
enquanto tens clamado, os céus estão colhendo orações. Enquanto tenho orado, os céus têm armazenado, aleluia, as tuas petições. Mas hoje, nessa noite, não é apenas orar, é profetizar. Porque através, aleluia, de uma ordenança, que Deus te dá hoje, é a noite, aleluia, de Deus começar a trazer a existência do milagre. Porque da mesma forma que eu, nessa noite, ministro para vocês, Deus está falando comigo e diz: Felipe, começa a profetizar. Não apenas ore, mas apenas profetize. Porque eu mais adorei diante do que tu tens pedido e tomado diante da minha presença. Enquanto Ezequiel olhava e se deparava com aquela situação, mas quando Deus falou, profetiza, filho do homem, foi no momento que Deus começou a entrar e a sacudir aqueles ossos que estavam mortos, aqueles ossos que estavam secos, aqueles ossos que não tinham vida, aqueles ossos que não tinham mais estrutura. De repente você possa estar clamando por algo há muito tempo, e Deus nessa noite diz: não apenas só ore, mas começa a profetizar. Porque quando tu abrires a tua boca, não será mais apenas uma oração, mas será um comando. E nosso Senhor, Ele recebe ordem também. Porque quando nós clamamos e pedimos: Senhor, envia um anjo lá, é uma ordenança. E quando nós profetizamos, o Senhor ouve e começa a dissipar, e aí enviar os seus anjos com espada de fogo desembanhada para pelejar ao meu e ao teu favor. E hoje Deus te trouxe aqui desse lugar para que você possa ser curado, para que você possa trazer uma libertação. Porque tem vidas que tem clamado e pedido cura e libertação, e nessa noite o comando é: profetiza. Quando Moisés se depara diante do mar, e quando ele se apresenta para o Senhor, o Senhor fala: Moisés, por que clamas a mim? Peça para que o povo marche. E marchar não é apenas fazer, é ordenança, é tomada de território. Quando você profetiza, você está tomando território. Quando você profetiza, você está invadindo, aleluia, as zonas espirituais e tomando posse daquilo que Deus tem para entregar sobre a tua vida. Enquanto Ezequiel olhava o superficial, Deus já começando a desenrolar sobre a vida dele e dizer: profetiza, filho. Porque quando você profetiza, os céus respondem, os céus agem diferente, a oração sobe como petição. Mas quando você profetiza, é Deus entrando na guerra, é Deus tomando sobre as suas mãos poderosas e dizendo: ei mulher, ei homem, essa peleja já não é mais vossa, mas essa peleja é minha. Quando você profetiza, é Deus dizendo: eu endireitarei os caminhos tortuosos, tomarei a tua frente, endireitarei e cortarei o laço, cortarei as lanças e começarei a realizar e a entregar os tesouros encobertos, a qual eu tenho clamado e pedido diante da minha presença. Porque muitos se só apenas chorado, e hoje o comando é: olha, que eu já ministro essa palavra há muitos anos, mas hoje vem um comando diferente. Não é apenas orar, mas é profetizar. Os céus hoje eles começarão a se abrir diferente, porque diante da tua palavra, se você acreditar, se você tomar posse, você vai começar a contemplar e a enxergar aquilo que você não estava enxergando. Eu não vim nessa noite aqui somente deixei lançar uma palavra, deixando contra o emocionalismo e lançar uma palavra, mas eu vim lançar uma palavra
feche os seus olhos. Diante do reino espiritual que está se movendo, você não fará mais somente uma oração, mas você vai começar a profetizar aí na sua mente e dizer para o Senhor: Senhor, eu profetizo, porque a palavra do Senhor vai me dizer no livro de Jeremias 32, 27: e eis que sou o Senhor Deus de toda a carne, acesso haveria alguma coisa demasiadamente para mim? É nessa hora que Deus começa a entrar e a realizar o desejo do teu coração, porque tu estás clamando, e quando tu clama, e quando tu profetiza, começa a acontecer, aleluia, milagres extraordinários. Enquanto Ezequiel profetizava, houve esse ruído, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. E quando você profetizar, você vai dizer: e assim diz o Senhor, haverá libertação, haverá milagre. Começa a profetizar aí. Se você quiser, aleluia, abrir os seus lábios, pode abrir os seus lábios. Se você quiser profetizar, porque esse é o momento crucial onde você vai profetizar e vai dizer: em nome de Jesus, e assim diz o Senhor, que naquele lugar haverá provisão, que naquele lugar irá, aleluia, haverá milagre. Profetizar começa a dizer para Deus: começa a profetizar, porque a palavra tem poder. Aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus, e hoje os céus querem trabalhar ao teu respeito, hoje os céus querem trabalhar ao teu favor. De repente você possa estar dizendo: os céus estavam parados, mas hoje há um comando de Deus descendo aqui nesse lugar. Há uma ordenança sendo liberada sobre a tua vida, sobre a minha vida, e eu profetizo que lá na súbia, começa a profetizar e exercer. Põe a sua fé em ação, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De repente aquela pessoa que tem te dado dor de cabeça, que não quer ter compromisso com a obra, que está, aleluia, de um lado para o outro, que ainda não se centralizou daquilo que Deus quer realizar sobre a sua vida, e você, aleluia, por muitos anos tem orado, mas hoje você vai profetizar e vai dizer: ao santo nome do Senhor, diante dos altares, Ele pregará a tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Começa a profetizar aí, porque Deus, aleluia, Ele está dando comando nessa noite. Ele está liberando essa palavra para mim e para você. Porque quando tu profetizares, quando Ezequiel começou a profetizar, e no versículo 10 diz: profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se posicionaram em pé, um exército grande. Nós mesmos estávamos contados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e tudo profetiza, os ossos estão se tremendo, e viverá milagre. E viverá milagres. E viverá milagres. Haverá transformação, haverá restauração. Deus, aleluia, Ele gerará milagres
através da tua ordenança. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e você profetizará em nome do Senhor dos Exércitos. E esses, quando eu abrir vosso sepulcro e vos subir, aleluia, vosso sepulcro, ó povo meu. Glória a Deus. Eu não sei de que forma, aleluia, você tem caminhado diante da presença. Porque aquilo que estava quebrado, aquilo que estava bagunçado, aquilo que estava sem direção, aquilo que estava sem estrutura, hoje começará a se movimentar, hoje começará a se erguer. Aquilo que não estava mais com vida, aquilo que estava, aleluia, quebrado, arruinado, hoje na autoridade que há no nome do Senhor dos Exércitos, tomará uma direção diferente, porque o nosso Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Fique de pé nessa noite, porque enquanto nós estivermos adorando, enquanto nós estivermos, aleluia, louvor de Deus começará a quebrar cadeias, porque milagres começarão a ser entregues hoje diante de nós. É Deus dizendo: eu entro sobre esta peleja, eu abro caminhos que estavam fechados. Milagres, eu começo a trabalhar sobre milagres, cantarei milagres, eu começo a realização. Enquanto você estiver com os olhos fechados e adorando, Deus começará a fazer grandes coisas, porque você está conectado para o céu. E os céus começam a responder. Jesus caminhava em meio à multidão, estava